Muito bem, queridos. Nessa noite, eu quero continuar falando sobre autoridade. Nós, no primeiro domingo, falamos sobre a autoridade da palavra de Deus, e a gente falou da visão do John Wesley sobre a autoridade da palavra, e da gente interpretar a palavra de Deus com o quadrilátero wesleyano. Aí no outro domingo a gente falou sobre a autoridade de Jesus Cristo, a gente falou sobre o Filho de Deus, que recebeu um nome que está acima de todo nome, ele se humilhou, e quando ele disse lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então Jesus Cristo é a autoridade máxima, sobre todas as coisas. E hoje nós vamos falar sobre autoridades delegadas. Então eu quero comunicar para vocês que nós temos um livro chamado Livro de Disciplina. Ele é o livro da Igreja Metodista Livre, e nesse livro nós temos no parágrafo 159, as três instituições que Deus colocou para a ordem social, para a ordem humana. Nós acreditamos nisso, e eu vou apresentar nessa ordem. Não que seja ordem de importância, não isso, mas na ordem que está no livro de disciplina. E essas três instituições que nós, como metodistas livres, honramos e sustentamos, essas três instituições são família, Estado e igreja. Então eu quero falar sobre cada uma dessas três hoje, sobre família, Estado e igreja. Começando por família, nós queremos falar que provavelmente é a primeira instituição que cada um de nós aprendemos a respeitar como autoridade. São os nossos pais. Talvez é a primeira instituição que a gente já aprende como autoridade. Hoje, nos Estados Unidos, é Dia dos Pais. Então, para todos os pais, meus parabéns, que você seja abençoado. Mas esses pais que fala aqui no livro de Efésios, capítulo 5 até ali o capítulo 6, vai ter a instituição sobre a família. No capítulo de Efésios 5, versículo 21 até 33, vai falar sobre os maridos e esposas. E no capítulo 6, começa falando sobre honrar pai e mãe. Os filhos devem fazer isso, que é o primeiro mandamento com promessa. Também fala para os pais, tanto pai quanto mãe, não provocar os filhos à ira. E Deus coloca essa autoridade na família, Ele coloca uma ordem na família. Então, os pais, eles naturalmente são autoridade sobre os filhos, principalmente por causa do serviço. Os pais servem os filhos quando eles são incapazes, como diz a lei, e aí os filhos veem os pais como autoridade. Isso é muito natural. Se não for pai e mãe, é um responsável pela criança. A criança vê aquela pessoa como autoridade, não seja pai biológico, mãe biológica, mas até trata como se fosse pai e mãe pela questão do serviço. Porque aquela pessoa serviu a criança quando ela não conseguia fazer as atividades, sobreviver sozinha. E aí a submissão é quase que automática, já vem na nossa essência essa submissão e posteriormente vai desenvolver a obediência. Então essa submissão à autoridade, ela é muito importante. E a gente vê logo nessa primeira instituição que Deus colocou, que é a família, a gente vê uma submissão da criança aos pais ou aos responsáveis de uma maneira bem natural, por causa do serviço. Autoridade não é mandar. Autoridade, ela é servir. A pessoa que vai ser investida de autoridade, ela tem que entender que ela está numa posição privilegiada para serviço, não para mandar. A autoridade que Cristo veio trazer para nós, Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. E se Jesus Cristo, a maior autoridade, o exemplo de autoridade que existe, veio para servir,
quanto mais qualquer outra autoridade, como diz no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 até mais ou menos o versículo 7, ali vai dizer que toda autoridade vem de Deus. Não existe autoridade que foi instituída que não veio de Deus. Então, os pais ou responsáveis, a família foi instituída por Deus. Então, a criança já aprende a se submeter de uma maneira natural por causa desse serviço dos responsáveis. Capítulo 5 de Efésios, como a gente falou, versículo 21, fala de marido e esposa, da ordem doméstica. Fala que o marido é o cabeça do lar e a mulher, ela é como se fosse a igreja. A mulher, ela é como se fosse uma figura da igreja. O homem é como se fosse a figura de Cristo e a mulher como se fosse a figura da igreja. Então aqui em Efésios fala que o marido é o cabeça e a mulher deve ser submissa ao marido. Isso causa bastante discussão no meio cristão sobre a posição do homem, a posição da mulher dentro do lar, mas nós temos que entender a posição de autoridade. Não é se o marido é algo ou não é essa a questão. A questão é a autoridade que Deus colocou sobre o marido. E o marido desenvolver essa autoridade, e a esposa ser submissa a essa autoridade. Tudo isso não é por causa do marido, tudo isso é por causa de Deus, que é a autoridade, porque a palavra de Deus em Romanos, como a gente citou, diz que não tem autoridade que não venha de Deus. Então essa discussão, ela deve ser levada não pela figura do marido, mas pela figura de quem colocou o marido como autoridade. A gente tem que entender isso. Tem um livro muito bom, no qual eu me baseei bastante para desenvolver essa mensagem, é o livro do Watchman Nee, se chama Autoridade Espiritual. A gente pode desenvolver mais esse tema de autoridade espiritual, mas nós hoje vamos falar sobre essas 3 instituições, como 3 autoridades para a ordem social. Depois a gente vai para esse outro campo aí. Mas esse livro do Watchman Nee, Autoridade Espiritual, é muito bom, fundamental para a gente entender essa questão de autoridade e essa questão de submissão à autoridade. Não é submissão à pessoa, é submissão à autoridade da pessoa. A gente tem que entender essa diferença, que é o que Deus quer fazer na nossa vida. Então a família é a primeira autoridade que a gente defende, a família é a primeira instituição, é a primeira autoridade delegada por Deus, que a gente honra, que a gente sustenta. Nós sustentamos como cristãos, nós defendemos, nós honramos a família. A segunda autoridade que a gente quer falar hoje é o Estado. Essa autoridade foi colocada por Deus, também para a ordem social, e a gente vê o exemplo de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra. Jesus, ele honrou a autoridade constituída no Estado, como os governantes daquela época. Jesus, ele pegou o seu dinheiro e ele pagou imposto e ele ensinou para a gente, né? A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mateus capítulo 22, versículo 21, a gente vê Jesus Cristo ensinando essa grande verdade, independente de quem era César, independente do que César andava fazendo, Jesus ensinou essa submissão à autoridade, pagando o tributo, pagando o imposto, como também está lá em Romanos capítulo 13, que fala, né? A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Então a gente vê lá em Romanos 13, que toda autoridade vem de Deus, e a gente deve se submeter à autoridade, para que o nome de Deus seja glorificado. E aí vem uma outra questão, que a gente também quer pensar aqui, a gente vai desenvolver na outra instituição que a gente vai falar, que é a obediência. É a questão da submissão à autoridade e a questão da obediência à autoridade. Jesus, ele se submeteu à autoridade, Jesus, ele pagou o imposto, Jesus, ele se submeteu à autoridade quando ele foi preso, e ele foi julgado injustamente
mas Jesus mesmo assim se submeteu, e as pessoas queriam que ele dissesse outras coisas, mas Jesus, ele obedeceu primeiramente a Deus, ele fez a vontade de Deus, e não a vontade dele, ou a vontade das pessoas que queriam que ele fizesse alguma coisa. Essa é uma questão que a gente vai chegar lá. Mas Jesus é o nosso grande exemplo de autoridade. E aqui eu quero falar algumas coisas que a gente deve tomar um devido cuidado, para a gente não incorrer, para a gente não entrar num espírito de rebeldia, num espírito de anarquia, num espírito de baderna, porque se a gente entrar por esse espírito, nós vamos estar batendo de frente com o próprio Deus. Porque também em Romanos 13 vai falar que quem resiste à autoridade que Deus colocou, não está resistindo a essa autoridade que Deus colocou, está resistindo ao próprio Deus. Então a gente tem que aprender o seguinte, a diferenciar a autoridade da pessoa. A gente tem que entender isso. Êxodo capítulo 22, versículo 28, fala para a gente não amaldiçoar os juízes da nossa terra, e fala para a gente não maldizer o príncipe do nosso povo. Em Atos capítulo 23, versículo 5, o apóstolo Paulo cita esse versículo de Êxodo 22, 28, porque o apóstolo Paulo toma um tapa na cara, e aí ele vira e fala umas coisas lá, né, no julgamento, e aí alguém repreende o apóstolo Paulo, você está falando com uma autoridade. Aí o apóstolo Paulo, opa, desculpa, está escrito lá na palavra de Deus, não amaldiçoarás os juízes, e nem maldirás um príncipe do teu povo, né? Nem o sacerdote, e você pode conferir, Atos 23, 5, Paulo citando o Êxodo 22, 28. Então, ali a palavra de Deus ensina para a gente duas vezes, tanto em Êxodo quanto no livro de Atos, para a gente tomar certos cuidados, para não amaldiçoar as nossas próprias autoridades, para a gente não amaldiçoar juiz, para a gente não maldizer o príncipe do nosso povo, para a gente não entrar numa briga que provavelmente não é nossa, uma briga que vai comprometer a gente com Deus, não vai comprometer a gente com o Estado, vai comprometer a gente com o próprio Deus. Então a gente vê essa grande verdade aí, para a gente não incorrer, né, nesse espírito, pode-se dizer aí, satânico, que quer uma anarquia, quer uma bagunça contra as autoridades. O livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20, fala algo muito parecido. Gente, a gente não vai esgotar todas as passagens sobre a autoridade, a gente vai citar algumas, não é a nossa intenção ser exaustivo nos textos, mas a gente quer dar algumas orientações de como não se comportar diante das autoridades, principalmente nós como cristãos. E aí na terceira instituição, eu quero falar como a gente deve se comportar. Eclesiastes 10, 20 diz, não amaldiçoarás o rei, e também você não vai amaldiçoar o rico, mesmo no secreto, mesmo se você estiver sozinho, escondido ali, porque pode ser que um dia alguém venha descobrir essa verdade. O texto fala como se um pássaro passasse lá e divulgasse tudo isso. Então não amaldiçoe o rei e nem amaldiçoe o rico. Isso também é algo que a gente não deve fazer como cristão, está na palavra de Deus, para não amaldiçoarmos a autoridade que é o rei. Nós não temos rei, nós temos outros tipos de governante, cidades, estados e países. E não amaldiçoes o rico, porque às vezes a pessoa acha que o rico está tomando dinheiro dela, acha que o sistema é injusto, acha que ela tem má sorte na vida e assim vai. E aí amaldiçoa o rico, aquela burguesia, aquele não sei o quê, aquele tal, tal, tal. Não faça isso. A palavra de Deus fala para você não amaldiçoar o rei e nem amaldiçoar o rico. Não é o problema, a pessoa ali, o rico, o problema não é o rei. O rei é uma autoridade instituída por Deus. Talvez o rico tenha alguma posição de autoridade e nós não devemos amaldiçoá-lo. Nós somos chamados para abençoar.
Jesus fala em Mateus 5 para a gente abençoar até o inimigo. Nós não somos chamados para amaldiçoar. Mateus 5, ali 38 até 48, vai ter um contexto ali. Orar por quem te amaldiçoa, orar por quem te persegue, abençoar e não amaldiçoar. Nós somos chamados para isso. E eu já vou falar também do John Wesley, sobre as orações que o John Wesley fazia. A gente vai ver um pouco disso também. Indo para o Novo Testamento, né, ainda falando sobre o Estado, a gente vai ter o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 até 11. Aqui em 2 Pedro 2, 9 a 11, o apóstolo Pedro também fala sobre as autoridades, que nós devemos temer, nós devemos tomar muito cuidado para não incorrer, né, numa condenação maligna também, de dizer certas coisas. A gente vai ver um versículo também de Judas, aliás, 3 versículos de Judas, que falam sobre isso também. 2 Pedro 2, versículo 9 até 11, diz assim, 2 Pedro 2, 9 a 11. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Percebem? Nós não somos chamados para sermos arrogantes, para sermos atrevidos e falar algo de autoridade que não é da nossa alçada, nem pertence a nós, nem pertence a nosso juízo. E a gente às vezes quer dar a nossa opinião, e a nossa opinião é vazia, a nossa opinião não tem nem fundamento, mas a gente, né, com certa arrogância, e a gente com certa, como diz o texto aqui, com certo atrevimento, vai querer dar a opinião contra autoridades, e a gente pode cometer um grande pecado, pode cometer um grande erro. Isso são coisas que a gente não deve fazer, desprezar autoridades. O texto que eu falei que é paralelo a esse de Pedro, é o texto de Judas, vizinho aí da segunda carta de Pedro. Judas não tem capítulo, então Judas, versículo 8 até 10, diz assim: do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Então, olha o estado que pode levar uma pessoa que desrespeita a autoridade. No comentário do Atmani, naquele livro Autoridade Espiritual, o Atmani comenta que Miguel, como era um anjo de Deus, né, Miguel tinha um título parecido com o título de Satanás. Então ele reconhecia Satanás como uma autoridade caída, mas ele falou: o Senhor te repreenda. Ele não ousou desprezar algo que, como se fosse um título, né, de Satanás. Ele não ousou ser maior ou ser melhor, não, ele disse: o Senhor te repreenda, porque Deus, isso aqui é com Deus. Se Satanás corrompeu, se Satanás fez o que fez, é ele com Deus, eu não tenho que julgar nada, quem vai julgar é Deus. Então o Senhor te repreenda, porque você está errado. Então o arcanjo Miguel não ousou ser arrogante ou irracional, como diz aqui Judas, mas muitas vezes nós achamos que a gente pode dizer certas coisas
contra autoridades, e nisso a gente está pecando, nisso a gente está errando. Então a gente deve parar e pensar muito bem, antes da gente sair falando sobre as autoridades, que é a última moda do momento, né? As brigas, certas brigas, estão fora do nosso entendimento. Falando aqui sobre o Estado, alguém aqui já leu a Constituição brasileira? Alguém que está aqui já leu a Constituição brasileira? Temos uma presente que já leu a Constituição brasileira aqui, agora, nesse momento aqui. Pode dizer alguma coisa sobre a Constituição. Alguém sabe como funciona o sistema brasileiro, 3 poderes, pelo menos sabe quais são os 3 poderes e assim. São tantas atribuições que às vezes a gente não sabe nada, mas a gente quer dizer que a gente conhece. Não, porque fulano não sei o quê, porque ciclano não sei o quê, sendo que nós não somos chamados para isso. A igreja não é chamada para isso. Nós somos chamados, a gente vai ver para quê aqui, já na próxima instituição, que é a igreja, né? A gente viu família, agora a gente está vendo Estado, e a próxima vai ser igreja. A gente vai ver para que a gente foi chamado, mas a gente não foi chamado para isso, para julgar autoridades, dizer o que eu penso, e sair divulgando, e sair formando um espírito de rebeldia. Nós não somos chamados para isso. Ah, mas a autoridade pode estar errada, a autoridade está fazendo errado. Problema dela com Deus. Nós somos chamados a ser submissos. Nós não somos chamados para ir ver a família, para ir ver o que ele faz, o que ele não faz, a conta corrente, não sei o que. Isso aí tem juiz para julgar. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para outro tipo de coisa. A gente já vai ver aqui. Então a gente tem que entender alguma coisa nesse sentido, para a gente poder acompanhar e poder, quem sabe, se for chamado, dar uma opinião. Mas nunca para desprezar a autoridade, julgar e fazer como se ela fosse de valor nenhum. A gente pode tomar o partido errado, a gente pode entrar no time errado, porque a gente nem sabe o que briga é essa. A gente nem sabe o que é que está acontecendo. Talvez a gente tenha alguns tipos de informação, mas são alguns tipos de informação filtradas que vai chegar do jeito que querem que chegue. E aí a gente vai comprar a briga para o lado errado. Então, muito cuidado. A Bíblia diz, não seja arrogante, não seja atrevido, e deixa isso com Deus. Coloca diante de Deus. Cuide do que é para cuidar. Você é pai, você é mãe, cuide como autoridade da sua casa, dos seus filhos. Você é marido, esposa, cuide com a autoridade que você foi colocado na sua casa. Agora, outras alçadas, nós não devemos ser atrevidos e arrogantes. Nós devemos saber bem o que falar, saber bem também o que não falar. A próxima instituição que a gente defende, que a gente honra como cristãos e aqui como metodistas livres, essa outra instituição é a igreja. A igreja, nós cremos que foi também instituída por Deus e ela é uma autoridade para a ordem social, assim como a família e assim como o Estado. Esses 3 são muito importantes como autoridades delegadas por Deus para áreas específicas da sociedade. Falando sobre o John Wesley tinha as suas orações diárias. Ele tem um livrinho, né? Eu tenho esse livrinho que foi traduzido pelo pastor Marcelo Takara. Nesse livrinho tem as orações semanais do John Wesley. Tem lá modelos de oração para segunda de manhã, segunda à noite, terça de manhã, terça à noite. Sempre orações para 2 momentos do dia. E a gente olhando as orações que o John Wesley fazia, a gente vê que as orações que ele mais fazia na semana, em primeiro lugar, estava pelas universidades. John Wesley orava todos os dias pela universidade. Todo dia ele orava. Ele trabalhava na Universidade de Oxford, e ele também ia para outros lugares também lecionar. Mas Wesley orava todos os dias pelas universidades. Está lá no diário de oração dele, semanal. 6 vezes por semana, ou seja, só um dia ele não orava. 6 vezes por semana ele orava pelos aflitos,
pelos amigos e pelos inimigos. Ele orava 6 vezes por semana pelos amigos e pelos inimigos. E orava 6 vezes por semana pela família dele, pelos parentes, e também pela igreja. Então, em segundo lugar, em primeiro lugar, ele orava todo dia pelas universidades. Em segundo lugar, pelos aflitos, amigos e inimigos, famílias, parente, né? E pela igreja. E em terceiro lugar, ele orava 5 vezes por semana. John Wesley orava pelo soberano, pelos magistrados, pelas câmaras alta e baixa, que lá na Inglaterra, na época, o sistema era composto, né, por esse esquema. O soberano, magistrados e câmara alta e câmara baixa. Se dispõe assim a política, o Estado lá na Inglaterra. Tem a rainha, né, a figura principal lá até hoje, que é o soberano da época dele. Ele orava pelo rei 5 vezes por semana. E John Wesley tinha esse trabalho de orar pelas autoridades, que é onde a gente quer chegar, que é a função da igreja. Para que Deus chama a gente? Deus chama a gente para orar pelas autoridades. Deus chama a gente para não ser atrevido, não ser arrogante, não ser rebelde, mas se submeter à autoridade e orar pela autoridade. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 4. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo ele fala: antes de tudo, ou seja, em primeiro lugar, antes de tudo, 1 Timóteo 2, 1 a 4. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus, mas nós sabemos que temos que orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Nem todo mundo quer fazer a vontade de Deus. E nós somos chamados para orar pelas autoridades. Para quê? Para o nosso próprio bem. Para que a gente viva uma vida mansa, tranquila, com toda a piedade e respeito. Se a gente não ora pelas autoridades, orando pelas autoridades já não é muito fácil. Se a gente não ora, se a igreja não ora pelas autoridades, entra num ritmo de rebeldia, entra num ritmo de confusão, entra num ritmo de, como a gente falou, de espírito até satânico, acha que é melhor do que a autoridade que está lá, nós incorremos num grande perigo. E isso pode bagunçar muito uma sociedade, isso pode derrubar, na verdade, uma sociedade. A gente tem um exemplo de um homem, que é esse homem que eu falei, o Watchman Nee. O Watchman Nee viveu em 1903, ele nasceu em 1903, viveu até 1972. O Watchman Nee foi um cristão, ele se converteu aos 17, 18 anos, ele era metodista no início, e depois ele saiu e fundou uma outra ideia, que é um certo problema, ele criou um discípulo depois, mas isso a gente vê que ninguém é perfeito, né? John Wesley não era perfeito, Lutero, Calvino e o Watchman Nee também não, teve os seus erros também, mas na maior parte da teologia dele, o Watchman Nee fez um trabalho muito bom. E o Watchman Nee influenciou muito o jeito da gente ser crente hoje. O Watchman Nee, ele tinha grupos pequenos, ele chamava de pequenos rebanhos. Os grupos pequenos dele iam até 200 pessoas, olha o tamanho do grupo pequeno. E ele chegou a ter 470 grupos pequenos. Estima-se que o Watchman Nee era pastor de 100 mil pessoas lá em Xangai. E o Watchman Nee, ele começou a ter um problema em 1949, quando o Partido Comunista Chinês tomou o país em outubro de 49, e debaixo de Mao Tse-tung, 3 anos depois, 1952, o Watchman Nee foi preso,
porque ele comandava muita gente. 100 mil pessoas era um problema, e eles achavam que o Watmani ia fazer uma rebelião lá no país, e ia ser contra o regime comunista, e aí resolveram prendê-lo. O Watmani ficou preso, foi julgado 2, 3 vezes, e sempre prorrogavam o prazo da libertação dele. E em 1952 ele foi preso, em 1971 ele ficou viúvo, a esposa dele morreu, e ele perdeu todo o contato com o mundo exterior, que era a esposa dele que trazia e levava, né, os contatos, porque na prisão o Watmani escrevia, muitos livros que ele escreveu foi na prisão. E diz o pessoal que ele foi proibido pelo Partido Comunista de escrever os livros cristãos, de influenciar os membros da igreja dele. E aí ele falou, não, eu não vou parar de escrever. Aí diz o pessoal que cortaram as mãos dele para ele não escrever. E aí ele aprendeu a escrever com os pés. E morreu em 1972 na prisão. Morreu, ficou preso 20 anos. Sempre julgado de maneira esquisita e nunca foi liberto. E morreu 1 ano depois da esposa dele. Porém, ele deixou um legado. O Watmani deixou bons livros, o Watmani deixou uma teologia muito interessante. Vale a pena você conhecer. Aqui no Brasil, alguns livros dele são lançados pela Editora Vida, Editora dos Clássicos, Publicações Evangélicas Selecionadas. Tem várias editoras que detêm os títulos do Watmani aqui no Brasil. E o Watmani, ele foi um exemplo de submissão, mas em alguns momentos de não obediência. Mas sem rebeldia, sem ser arrogante, sem confusão. O Watmani, ele não obedeceu às ordens do Partido Comunista, que queria que fechasse a igreja. O Partido Comunista criou uma igreja, na verdade, uma igreja nacional, Igreja Cristã Nacional, se eu não me engano, e queria que todos os membros do Watmani fossem para aquela igreja. Mas, na verdade, era um sistema totalmente controlador, que o Estado estava abusando da autoridade. Mesmo assim, o Watmani continuou submisso, mas não obedecia certas ordens que iam contra a própria palavra de Deus. Quando vai contra a palavra de Deus, nós somos chamados a não obediência, porém sem rebeldia. Por exemplo, um pai, uma mãe que começa a abusar da sua autoridade de pai e de mãe, o filho ainda é submisso a esse pai e a essa mãe, porque ele está sujeito e ele depende do pai e da mãe. Mas se for contra a palavra de Deus, ele é chamado a não obedecer o pai e mãe para não pecar contra Deus. Mas ele continua sendo filho, ele continua sendo dependente do pai e da mãe. A gente tem que fazer um certo esforço para entender isso. O Watmani, ele não obedecia a certas ordens do Partido Comunista Chinês, mas ele continuava submisso, deixou-se ser preso e fez o que ele acreditava que estava correto em relação a respeitar a autoridade. Nosso Senhor Jesus Cristo também foi assim. Jesus Cristo, ele era sujeito à autoridade, mas ele se deixou ser preso. Ele podia fazer qualquer coisa, mas ele se submeteu à autoridade. E certas vezes Jesus nem deu muita atenção para quem queria prender ele, né? Os fariseus, os doutores da lei cercavam ele, ele passava ali no meio, nem dava atenção, nem obedecia àquela bagunça que queriam fazer. Então a gente tem que entender como agir de uma maneira cristã, como agir de uma maneira controlado pelo Espírito de Deus diante de situações como essa. Na Bíblia a gente tem alguns exemplos, como por exemplo, as parteiras, na época que Moisés nasceu, tinha uma ordem do faraó para matar todas as crianças numa determinada ordem lá de sexo e idade, tinham que matar, né, porque eles souberam que Moisés estava ali, né, naquela idade, e aí veio a ordem. E as parteiras não mataram as crianças. E em Hebreus, a gente vê que essas parteiras foram abençoadas por Deus, mas não obedeceram à ordem de Faraó. Elas continuaram sendo submissas, mas não obedeciam a uma ordem como essa. Por exemplo, José, marido de Maria. Quando Jesus nasceu, eles foram orientados a ir para o Egito, porque
Deus revelou a intenção do coração de Herodes. Herodes queria matar Jesus. E aí eles fugiram de lá e foram para o Egito. E logo depois, Herodes deu uma ordem para matar todas as crianças, para ver se matava Jesus no meio daquela matança. Então a gente vê que José, ele fugiu, obedeceu a Deus, mas não foi na intenção de Herodes, que depois virou uma ordem. A gente vê também os 3 amigos de Daniel, Daniel capítulo 3, a gente vê os 3 amigos de Daniel, foi construída uma estátua e foi ordenado que todas as pessoas adorassem aquela estátua, e os 3 amigos não adoraram, aí foram entregues para as autoridades, e o Nabucodonosor falou, olha, eu vou jogar vocês na fornalha, porque vocês não querem adorar. E eles responderam para ele, né? Daniel 3, 17, 18. Se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar. Mas se não, fica sabendo que a gente não vai adorar essa imagem, se a gente for para o fogo, a gente vai. E aí eles não obedeceram a ordem, porém foram submissos e se deixaram levar para a fornalha. Foram jogados na fornalha e aconteceu um grande milagre. Deus salvou aqueles 3 e foi algo miraculoso através dessa submissão dos 3 à autoridade. O próprio Daniel também, Daniel capítulo 6, versículo 10, a gente vê que Daniel foi levado porque ele tinha sido acusado de estar fazendo orações a outro Deus que não o humano, o rei daquela época, que o pessoal queria incriminar o profeta Daniel. E aí Daniel não deixou de orar, ele sabia do decreto, que durante aquele tempo não podia fazer oração para Deus, mas ele continuou, ia na janela, todo mundo via, e ele não escondeu, e aí foi entregue, foi preso. O rei ficou muito triste, porque gostava dele, mas teve que cumprir a ordem, e mandou jogar ele na cova dos leões. Daniel não resistiu, foi submisso à autoridade, porém não obedeceu aquele decreto absurdo, porque ia contra Deus. E aí ele foi jogado na cova do leão, e foi outro milagre também, porque ele não foi morto, ele sobreviveu a noite toda lá. E aí a gente vê um exemplo de submissão, mas não de obediência. E um outro exemplo é o apóstolo Pedro, Atos 5, 29, o apóstolo Pedro, ele disse, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas logo depois você lê ali, mais ou menos pelo capítulo 11, capítulo 12 de Atos, Pedro é preso e depois ele é liberto pela oração da igreja, vai um anjo e abre as portas da prisão. Mas Pedro não resistiu quando ele foi ser preso, né, nesse capítulo aí à frente de Atos, ele não resistiu à prisão. Ele foi submisso às autoridades, porém não obedeceu, porque ele viu que aquilo conflitava com uma autoridade maior que a autoridade de Deus. Então, quando há esse conflito, nós somos chamados a, num espírito de mansidão, não obedecer uma autoridade que está indo contra Deus, mas ser submisso a essa autoridade delegada, porque não existe autoridade que não venha de Deus. Está confuso, mas eu espero que Deus ajude você a entender. Então a gente gostaria que você refletisse em tudo isso, que você reflita no que está acontecendo agora no nosso país, no mundo todo, nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, nesse momento que a gente está vivendo de conflito de interesses entre nações, às vezes dentro do mesmo país, a gente vê muitos conflitos. Então a gente não é chamado para ficar agredindo autoridades, nós somos chamados para orar pelas autoridades, ser submisso a essas autoridades que Deus colocou, e como diz lá, né, em Pedro e também em Pedro, fala que Deus ele sabe livrar os justos, Deus sabe livrar. Se você se vê apertado por uma condição, como o Atmani estava apertado lá pelo Partido Comunista Chinês, ele não se rebelou, ele não fez algo maluco, mas ele orou e pediu para Deus ajudar,
e né, o final dele foi ficar preso até o fim da vida, mas ele recebeu aquilo como vontade de Deus. Ele recebeu aquilo como um plano de Deus para a vida dele, para que os ensinos dele pudessem serem divulgados para o mundo todo. E ele influenciou muita gente, não só aqueles quase cerca de 100 mil pessoas que ele influenciou na época dele, mas a influência dele foi para outros continentes e ainda chega até hoje, tantos anos depois, 50 anos depois, continua influenciando o cristianismo no mundo todo. Então a gente não sabe o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a nossa nação, a gente não pode ver o futuro, nós não sabemos, mas nós sabemos o seguinte, que nós somos chamados para orar pelas autoridades, disso a gente sabe. Nós somos chamados para não maldizer, para não amaldiçoar, nós somos chamados para abençoar. Se tem algum problema, se tem alguma confusão, isso é entre a autoridade e Deus, depois vai ter o dia do acerto de contas, nós vamos prestar contas do nosso compromisso como gente, como cristão, e essas autoridades vão prestar contas daquilo que ela fez com uma cidade, com um país, com um estado ou um grupo pequeno, alguma coisa nesse sentido, uma comunidade. Então que Deus abençoe você, que essa palavra possa encontrar um lugar no seu coração, que você pense sobre as autoridades delegadas, que você também pense, se você foi instituído com algum tipo de autoridade, que você também saiba se humilhar, saiba que, como a gente falou, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Quem não está debaixo de autoridade não é autoridade, ninguém pode se proclamar, autoproclamar autoridade, é sempre Deus quem proclama a alguém autoridade, não é... eu agora sou autoridade, não existe isso. Então a gente deve reconhecer quem é a autoridade de verdade, quem foi colocado como autoridade legítima e se submeter a essa autoridade até onde for o limite. Se passar desse limite e começar a agredir os princípios de Deus, não somos chamados a obedecer a essa autoridade, porém continuar submissos, porque nós dependemos dela, porque Deus quem colocou para a ordem social. Parece meio difícil de entender, eu espero que eu tenha me feito claro em tudo isso, porque é algo que a gente está vendo que está se perdendo nas gerações, vão passando as gerações, cada vez mais as autoridades vão se desvanecendo, cada vez mais vai se afrontando autoridades. A gente iniciou falando dos pais, eu sou pai, temos um pai aqui também presente, você que também é pai, que está ouvindo essa mensagem, você sabe que a figura de pai, existe uma grande guerra para que essa figura seja apagada, para que essa figura seja diminuída, se possível apagada, mas graças a Deus essa figura nunca vai se acabar, porque Deus escolheu se revelar para nós seres humanos como pai, então essa figura nunca vai acabar, porque Deus é eterno, e ele escolheu de tantas autoridades, ele escolheu pai para se revelar. Então pode atacar o termo pai, pode tentar destruir, pode tentar fazer o que for, essa figura nunca vai ser apagada, porque é muito importante para a ordem social, é muito importante para a formação de uma pessoa, é importante um pai equilibrado. E Deus é o grande modelo de pai para a gente. Assim também como um pai desequilibrado pode gerar sérios problemas para uma criança, mas nós sabemos que Deus é um pai perfeito e Ele é o grande modelo para nós que somos pais. Também, agora falando das mães, para as mães também, Deus é um grande exemplo. Mas nós somos chamados a entender sobre a autoridade delegada. Deus delegou, Deus criou autoridades e nós somos chamados para ter uma postura correta diante das autoridades. Espero que tenha ajudado você, que Deus te abençoe na sua jornada da vida, na sua jornada cristã, que você seja uma bênção aonde você está e que você possa ajudar as autoridades a manter a ordem, a manter aquilo que Deus designou essa autoridade para ser, que você possa ser uma pessoa que contribua para que isso vá para frente. Mas se agredir a autoridade de Deus, se entrar num limite
errado, você não é chamado a obedecer, mas também não é chamado para fazer rebeldia ou qualquer tipo de violência. Nós somos chamados para, num espírito de mansidão, orar pelas autoridades e ser submissos a ela. Que isso fique claro para o seu coração e que Deus te dê bastante paz.